Oi, Pro, boa noite. Seu áudio está desligado, Pro. Clica ao ativar o microfone, abre parênteses, Ctrl mais D, fecha parênteses. Tudo bem? Tudo bem, Pro? Boa noite, prazer. Tudo bem. Deixa eu perguntar, vocês estão ouvindo aí uma voz assim? Botão de alternância. Sessão. Sim, audiodescrição? Isso, é o meu ledor. Eu vou tentar abaixar ele o máximo que eu conseguir. Sessão. Botão de alternância. Não, Pro, se você não precisa, sim, dá pra te ouvir claramente, mesmo com ele. Porque o danado fala, aí ele fica me atrapalhando. Tudo bom, meninas? Tudo Tem algum bem. menino aí no meio ou não? Não, somos Não? 6 meninas. Tá, eu Ainda vou colocar o fone de ouvido, porque eu também não sei se vocês estão ouvindo, mas tem um funk aqui do meu lado. Nova notificação de Real TK1 console vírgula. somos 6 meninas. É que hoje é aniversário do meu neto. Ai, meu Deus. Não, mas não precisa se preocupar, não, porque eu não vou. Ah, Eu não gosto de funk. E lá só tem funk e bebida, então eu não vou. é. Acho que os gostos não batem. Não bate mesmo. Se fosse lá um forrozinho. Um pagodinho. Não, a pagode eu também não sei, mas um sertanejo. Então, você é a Rebeca? Eu sou a Rebeca, prazer. Prazer, Aparecida. Quem mais que tá aí? Vocês podem ligar o áudio ou eu vou apresentando, vou apontando aqui? Oi, eu sou a Cíntia. Oi, Cíntia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Eu sou a Evelyn. Prazer. Oi, Evelyn, tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Pro, aí eu não tenho certeza se a Gessiane e a Gabriele vão conseguir ligar, porque elas estão em processo de chegar em casa ainda. Então tá. a câmera e o áudio delas acho que vão ficar desligados a maior parte do tempo, porque elas ainda estão chegando em casa. E a gente tem uma outra colega, somos 6 integrantes desse grupo, que ainda não chegou em casa. Com essa greve do metrô, Eu tô acompanhando. nem tem a perspectiva de chegar ainda. Com certeza. Então, Meu marido tá nessa. Se entrar algum outro rostinho, é porque ela conseguiu chegar em casa. Se não, somos só nós 5 aqui para fazer essa entrevista. Tá bom? Tá ótimo. Tudo bem. A gente pode começar? Pode. Então, vamos lá. Pro, primeiramente, a gente quer agradecer por você ceder essa entrevista pra gente. É a professora Margarete Mota, que passou o seu contato, né, para nós, explicou que você é uma amiga de longa data. E aí, eu acho que para explicar um pouquinho dessa história, já entra na primeira pergunta da nossa entrevista. Qual a sua história pessoal, a sua história de vida? Bom, boa noite, né? Meu nome é Aparecida, sou professora. Sou professora há 22 anos, né? E a minha história, ela eu sei que vocês vão ter um tempo bem curto, né? Mas vocês não vão mostrar essa filmagem lá na faculdade, né? Não. Vocês vão ter que fazer uma edição e mostrar alguns pedacinhos. Isso, A nossa ideia é deixar ela completa, a entrevista completa, enviar para a professora. Na faculdade, a gente talvez edite e coloque pequenos pedaços do vídeo. Tá, não, é porque as perguntas, as respostas são longas, né? Eu imaginei. Mas a gente, se você puder, claro, ter a oportunidade de ouvir toda a história. E é bom vocês ouvirem, porque o que acontece? A história, ela vai levar vocês a compreender a importância da inclusão, a importância de você olhar para uma criança, quando você vê uma criança com alguma dificuldade de aprendizagem, a minha história vai fazer com que você, sempre que acontecer isso, olhe para aquela criança de uma outra forma. Evite o rótulo, porque é muito cômodo, diante daquela sala cheia de criança, é muito fácil você falar, aquele lá tem
dificuldade de aprendizagem. Ai, aquele lá ninguém a suporta. Ai, porque aquele não tem educação. Mas não. Se você tiver um olhar diferente, você pode salvar uma vida. Com Você certeza. pode salvar uma vida, como eu fui salva. Uhum. Tá? Então, a minha história, ela se inicia que eu perdi a visão com 16 anos. Eu tive um traumatismo craniano decorrente de um acidente, e esse traumatismo afetou o nervo óptico. Então, eu tenho uma lesão que impede o cérebro de receber a imagem. Uhum. Então, tudo que eu recebo, mas eu não recebo completo. Para ajudar, eu tenho um grau bem forte de miopia e astigmatismo. Então, eu não sou cega. Eu enxergo, mas eu enxergo muito retorcido. Eu enxergo, depende da claridade, depende do ambiente. Eu uso muito o meu resíduo visual, porque eu treinei bastante, eu uso demais, mas eu enxergo bem pouco, sabe? Aqui eu tô numa distância, digamos aí, de 70 centímetros do computador, eu só consigo ver... eu imagino que seja os rostinhos de... tá mexendo, né? Então, eu percebo que mexe, mas eu não sei, eu não faço ideia como que é o seu rosto, como é que é o seu olhar, como é que é... Não faço ideia como seja. Nessa distância aqui não dá para eu saber. Então, isso tudo foi decorrente de um acidente, né? Sim. E aí, o que aconteceu? Durante dos 16 até os 27 anos, mais ou menos, eu fui tratada como um bibelô, porque que eu era a única deficiente na família. Eu casei com um rapaz que era cego também, mas eu sempre fui muito privada de aprender as coisas, de estudar, você entendeu? De estudar. Quando eu sofri um acidente, eu estava no 7º ano. Ainda era muito jovem, né? Então eu parei de estudar, eu não estudei, não fui estudar mais. Então eu fui muito privada. Mas aí o que aconteceu? Com 35 anos de idade, 35 não, quando eu estava com 32, o meu marido foi fazer magistério. E ele foi fazer magistério e eu fui ajudar ele, porque o que acontece? Ele era cego total e eu sempre fui baixa visão. Sim. Então, o pouco de visão que eu tinha, eu ajudava ele, que era cego total. Peraí que vou ter que desligar o meu falador aqui, que senão eu não consigo. Ele me atrapalha demais. Desconcentra, né? Aí eu fui ajudá-lo, né, para ele fazer as atividades dele. Então, o que eu podia ajudar, eu fui ajudando. E aí eu comecei a me identificar com o negócio, sabe? Com o magistério. Ele estava fazendo magistério na época. Aí eu comecei a fazer magistério também. Só que aí veio o divórcio, eu me divorciei, foi uma história também muito complicada. Uhum. Mas a minha mãe morava em São Paulo e eu morava aqui em Santa Bárbara do Oeste. E a minha mãe era servente numa universidade, que hoje ela já não existe mais, é a Universidade de São Marcos. E lá na Universidade de São Marcos, eu prestei o vestibular e passei em 2º lugar. Caramba! Só que nessa época aí, meninas, eu já tinha 35 anos. Tá? Entendi. Toda que eu estou pulando um pouco para eu entrar na área da educação. Aí eu fui fazer o magistério, eu fui começar a fazer a faculdade com 35 anos. Eu estudava de manhã, fazendo o 4º ano do magistério, ali na Escola Haroldo, no Planalto, aí em São Paulo, lá na Zona Leste. Eu fazia o 4º ano do magistério ali e fazia a faculdade, a pedagogia eu fazia no período da tarde.
na Universidade de São Marcos, ali no Ipiranga. E à noite eu fazia o estágio. Caramba! Era uma jornada grande. Eu vou dizer uma coisa para você. E detalhe, eu pesava 100 e algumas quirelas. Caramba! Eu sofria de obesidade mórbida. Aham. Então, foi bem assim, olha, a minha faculdade, o meu magistério, foi um negócio assim, suado, né? Mas me formei. Fiz o magistério, só que aí eu não podia trabalhar com criança cega. Mesmo eu conhecendo o Braille, mesmo eu sendo baixa visão, eu não podia trabalhar, porque para trabalhar com crianças com necessidades especiais, precisa ter especialização. Sim. E eu não tinha. Aí eu fui trabalhar de eventual, até que eu fui trabalhar na escola da família. Eu acho que ainda tem a escola da família. Eu fui ser educadora profissional na escola da família. Lá na escola da família, eu fiz a pós-graduação. Eu fui da última turma da Unicid. Eu fiz a pós-graduação, que é Educação Especial na área da deficiência visual. Foi a última turma. E eu fiz. Bom, passou, né? Eu trabalhando como eventual. Aí eu arrumei emprego como professora de sala de recurso no estado. Sim. Fui dar aula em Franco da Rocha. Caramba! Bem Lá. longe. E eu morava lá no Jardim Santo André, para lá de São Mateus. Nossa! Então eu morava, eram 2 extremos, tá? E eu entrava às 7 horas da manhã, lá em Franco da Rocha. Aí, o que aconteceu? Lá em Franco da Rocha, teve uma aluna, uma colega minha, que tinha uma sobrinha que estudava na Uninove. E essa menina, ela era aluna da Margarete. E essa menina fez uma coisa errada. Ela fez plágio. Ela fez plágio. E a Margarete virou para ela e falou assim, tá, só que agora você vai apresentar o trabalho. Você vai apresentar o trabalho. Nossa, quer um castigo maior que esse? É, na frente da sala toda. Porque a menina ela plagiou um trabalho de deficientes visuais, de atuações profissionais dentro da área da deficiência visual. Aí a tia dessa menina ficou desesperada. Aí ela foi falar comigo, ela falou assim, Cida, você não pode dar uma aula para minha sobrinha, ajudar ela está muito arrependida. Aí eu falei assim, não, eu ajudo, imagina. Aí a menina foi lá, ficou comigo 3 dias na sala, pronto. A menina quase que já dava aula de educação especial, sabe? Ensinei braille, ensinei tanta coisa para mim, porque ela ficou comigo 3 dias ali na sala, né? Aí ela foi apresentar o trabalho na sala da Margarete, foi lá no campus da Barra Funda, no Memorial. Aí ela apresentou o trabalho, tudo bonitinho, e ela virou para a Margarete e falou para a Margarete, olha, a pessoa que me ensinou, ela falou, ela é professora. E ela falou que se você quiser, ela vem dar uma palestra aqui. Ela vem falar aqui, porque eu sou apaixonada pela minha área, sabe? Eu sou apaixonada. E aí a Margarete falou, não, se ela quiser, traz. Eu sei que a menina ajeitou lá, eu fui. Menina, eu fui numa sexta-feira chuvosa. Caramba. Eu com a minha filha, a máquina Braille, se der eu até mostro para vocês, mas se você jogar na internet lá, você vê a foto de uma máquina Perkins. Sim. É uma máquina... Então, aquela máquina, ela pesa quase 5 quilos. Muito pesada. Minha filha estava grávida. Eu levei uma máquina daquela, levei reglete, levei livro, levei um monte de material para mostrar para a turma. Por quê? Eu ia ter 20 minutos só para falar. Que 20 minutos o quê, menina? Eu dei aula, sabe? A gente ficou, e eu sou muito brincalhona, eu brinco demais, eu dou muita risada. Então, aquilo eu fui
pegando as meninas, fui fazendo dinâmica com as meninas. Foi uma beleza. Aí passou, eu coloquei o número do meu celular. Eu não, me lembro, minha filha colocou o número do celular na lousa. E eu falei para as meninas, eu falei, olha, gente, se um dia vocês tiverem alguma situação, sei lá, um parente, né? Viverem alguma situação, anota meu número, né? O que eu puder orientar, ajudar e tal. Tá. Isso foi, deixa eu ver, 2005. Prestem atenção, Tá. isso foi em 2005. Anotado. Isso. Quando foi em 2006, a grade curricular do curso de pedagogia passou por uma transformação. E uma das coisas que mudou ali foi a obrigatoriedade de se colocar Libras, que é a língua brasileira de sinais, e códigos na formação do pedagogo. E assim como e isso ia abranger toda a área da educação, quer dizer, todos os cursos da área da educação, e tinham 10 anos para se colocar nisso daí. Só que o que eles fizeram? Eles acharam que o Braille, porque é Libras e códigos, e o Braille é um código, tá? Então, a Libras e o Braille, ele ficou sendo, assim, carro-chefe do curso de pedagogia, durante pelo menos uns 5 anos. Então, a gente tinha disciplina de Braille no terceiro e no quarto bimestre do curso de pedagogia. No terceiro bimestre, os alunos aprendiam a trabalhar com crianças com baixa visão, e no quarto bimestre era Braille puro. Era Braille. Os alunos tinham reglete. No meu caso, então, elas se lascavam. Por quê? Porque elas tinham que escrever em Braille e eu não recebia mais nada em tinta. Olha. E aí, olha, as minhas alunas, eu falo para você, Pegou não no pé. Se não aprendeu, foi porque não quis. Porque se você entrar no Face, no meu Face, tem muita foto minha da Uninove, com os cadernos que as minhas alunas faziam. Nossa, era muito bonito. Bom, mas voltando lá. Aí isso foi em 2005. Em 2006, com essa mudança, a Uninove foi pioneira. Isso ela foi. Ela foi pioneira em colocar no curso de pedagogia as duas disciplinas, Braille e Libras. E eles não tinham um profissional. Tinha só uma professora que sabia Braille aí na Uninove. Eu não sei se ela ainda está na Uninove, que é a Mari Fátima. Sim, pelo menos eu acho que sim, ela está. Eu já tive aula com ela. Então, a Mari Fátima era a única professora de Braille que tinha aí. Caramba. E aí, o que aconteceu? Ela não ia dar conta de todos os campos, né? Sim. E aí estou eu na minha casa, quando a Margarete ligou para mim. Isso em 2007. Finalzinho de 2006, acho que foi mais ou menos assim. Foi no finalzinho de 2006, porque quando começou 2007, eu já entrei na Uninove. E aí a Margarete ligou para mim perguntando se eu tinha, porque quando eu fui fazer aquela palestra, eu não falei que eu era pós-graduada e parará, acho que eu nem lembro. E foi a primeira pergunta que ela falou assim, antes de qualquer coisa, você é pós-graduada em educação especial? Aí eu falei assim, eu sou pós-graduada em educação especial na área da deficiência visual. Aí ela contou tudo isso para mim, ela falou assim, a Uninove está necessitando de um professor. E aí foi aonde eu entrei na Uninove em 2007 e fiquei na Uninove até 2014. Recente, então. 2014 não, 2018. Fui dispensada em 2018. Então, a minha amizade com a Margarete é de muitos anos, é uma amizade muito querida, muito grata, tem muita gratidão nessa amizade, muito respeito, e estar com vocês aqui é um prazer enorme. A gente que agradece.
Agora, a minha história foi essa, né? Da minha deficiência. Foi um acidente, mas agora já sou professora. Qual que você quer agora? Qual que é a Então próxima? vamos lá. A segunda, a senhora já acho que já se encaminhou, que era a sua história profissional. Como você entrou na área da educação, por que a senhora se especializou nessa área da educação especial. Então, acho que já foi respondida. Então, vamos para a terceira pergunta. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou como uma pessoa portadora de deficiência visual? E aí a gente separa, porque a gente entende que são desafios ligados, mas desafios diferentes na vida pessoal e na vida profissional. Então, se a senhora puder dar algum parecer sobre alguma dificuldade, uma dificuldade assim que marcou a sua memória, para a gente começar a entender. Bom, primeiro, eu vou fazer uma observação para vocês, que o dia que você mandou as perguntas para mim, eu já falei, eu até marquei, eu falei assim, não posso esquecer de falar isso para as meninas. Meninas, risca aí, mas já arranca a palavra portador. Nós não portamos deficiência. Quem porta alguma coisa. Eu estou portando um celular. Eu não estou mais portando um celular. Eu posso retirar, né? Isso. E a deficiência, que nem a minha, eu tiro pela minha. Sim. Eu durmo e acordo com ela. Sim. Você entendeu? Ela me acompanha em todos os lugares. Então, esse termo portador de deficiência visual, ele é portador de deficiência, portador. Sim. Nenhum deficiente é portador. Então, é pessoa com deficiência visual. Com deficiência visual, com deficiência auditiva, com deficiência física. O raio de deficiência que ele tiver lá, ele é uma pessoa com deficiência. Sim. Não, ele não é portador. Tá, então você já tira isso do seu com trabalho. Com certeza. Tá bom. Isso. Então, refazendo minha fala, então quais foram os seus maiores desafios como uma pessoa com deficiência visual? Isso. E sendo de baixa visão, né? Então, o meu maior desafio, ele começou dentro de casa. Por quê? Porque eu fui a primeira deficiente na minha família. Família que eu tô falando é tios, primos, eu fui a primeira. Então, eu fui tratada assim como a coitadinha mesmo. Sim. Eu me lembro que quando eu me casei, eu tive uma tia que chegou na minha mãe, ela não aguentou, ela foi na minha mãe e falou, como é que você vai deixar essa menina casar? E depois que engravidar, o que você vai fazer? Você vai cuidar dos filhos? Meu Deus. Você não tá vendo? Não, mas a coisa é por aí, filha. Sim. E hoje é assim também. Não muda muito, não. É muito... Aí, o que acontece? Eu tive que vencer algumas barreiras no meio familiar, tanto meu quanto do meu ex-marido, porque o meu ex-marido também é cego. E eu engravidei. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 30... Meu filho está com 38 anos e a minha filha está com 37. Sim, já Você são... entendeu? Então, meus filhos são formados, um é farmacêutica, a outra é pedagoga também. Então, foi difícil? Foi, mas eu tive uma vida normal. Porque as pessoas olham para a pessoa com deficiência e antes da pessoa ver a mulher... Sim, ela vê a deficiência. Eles vão ver a deficiência. Então, primeiro eles veem a deficiência. Depois eles veem a mulher. E depois eles ainda vão ver os cabelos brancos. Você entendeu? Então, só que nós, deficientes, nós somos seres humanos. A gente sente prazer, a gente sente raiva, a gente sente ódio, a gente sente vontade, a gente sente fome, a gente sente sede, sabe? Sim. A gente sente desejo, a gente tem vontade de matar um, a gente tem vontade de amar o outro. Nós somos normais. Não tem nada de anormal.
no meu caso aqui, eu só não enxergo direito. As outras emoções eu sinto todas, você entendeu? E aí, uma das coisas é vencer esse preconceito que as pessoas têm. Passei bastante, porque eu, por conta da baixa visão, que nem naquela hora que eu falei para vocês, eu tô vendo aqui, quer ver? Eu não sei como é que vocês enxergam daí, mas tem uma pessoa na minha frente aqui, e ela tem cabelo curto. Então, vocês sabem com quem que eu tô falando. Essa que tá de cabelo curto, balança a cabeça assim. Olha lá, balançou. Você tá entendendo? Então, o que acontece? Ela balançou a cabeça, eu vi. Só que o que acontece? Se eu encontrar com ela aqui no meu quintal, eu não vou saber que é ela. Mas eu vi ela mexendo a cabeça. Sim. E o que acontece? O que eu vi de pessoas gesticulando perto de mim, o que eu já vi de pessoas fazendo gesto, sabe aquele negócio? Aham. Sabe? Sim. Como se a gente fosse E eu tô vendo tudo, eu só não tô entendendo, mas eu tô vendo. Aham. Então, a pessoa que enxerga perfeitamente, as pessoas precisam saber disso, que esse comportamento fere a gente de uma tal forma, mas dói de uma tal forma, Sim. que a gente tem que matar uns 10 leões por dia. Engolir muito sapo. E uns 4, 5 ursos. Você entendeu? Sim. É mais do que Davi fez. Então, é uma situação... Agora você vê, o próprio cego, ele consegue perceber, quanto mais um que tem baixa visão. Porque o cego, aquele que não tem nenhum resíduo visual, ele não enxerga nada, mas ele percebe. A sensibilidade dele é tão alta que ele percebe a movimentação do ar, do vento. Sim. Do vento. Eu levei um cunhado, se vocês jogarem na internet o nome Gil de Lucena, ele é um deficiente visual que é músico. Eu levei ele algumas vezes na Uninove para falar com as minhas alunas, com os meus alunos. E como eu era muito obesa, ele sempre me chamou de gorda. Aí ele entrava na sala com aquele jeito todo alegrão dele, sabe? Ele virava para mim e falava assim para mim: "Ô, gorda, mas você é mentirosa, hein?" Eu: "Por quê? Você fala para mim que seus alunos é tudo bagunceiro, não fica quieto. Olha aí, tá tudo quietinho, sentadinho, bonitinho." E a turma ficava: "Mas como que se ele não enxerga nada, como é que ele tá vendo que tá todo mundo sentado?" Aí, é lógico, né, na hora que vinham as perguntas, uma das primeiras perguntas que vinha... Era essa. Sabe que a gente tava tudo sentado. Aí ele explicava. Ele falava: "O negócio é o seguinte, existe a onda do som. Então, vocês não percebem. Mas quando a gente fala, o som bate na parede e volta. Você entendeu? Eu não estou num ambiente amplo para o som esparramar para todo lado. Se eu estou dentro de um cômodo, ele bate e volta. O retorno. Sim. Entendeu? É o retorno. E nesse retorno, se tiver uma pessoa de pé, não volta. Ele vai, mas não volta. Uhum. E a onda vem menor. Então ele percebia se tinha gente de pé ou Sentado. E ele explicava, as pessoas falavam: "Gente, eu nunca imaginei." Então, você está vendo que o deficiente visual é muito sensível. É muito sensível. E aí você acha que ele não vai perceber que a pessoa está gesticulando para lá, para lá? Sim. A gente percebe. Então, essa foi eu acho que foi uma das coisas assim mais dolorosas que eu já vivi na minha vida e que vivo até hoje. Eu dou aula, eu trabalho atualmente eu estou trabalhando em 4 escolas. A senhora contou que hoje a senhora tem 3 escolas, né?
Então, eu vou dizer uma coisa para você, a gente trabalha assim com pessoas de todas as cabeças. Sim, convive Sabe? com muita Todos, gente. mas essa foi uma. Agora, uma das coisas que eu mais tenho orgulho é da minha profissão. É do que olha, eu tenho alunos que, nossa, eu tive um aluno que ele sofreu um acidente de moto. Ele sofreu um acidente de moto e ele estava junto com o filho dele. Ele era segurança. E o acidente foi tão feio, menina, que ele tem uma cicatriz daqui a aqui. Meu Deus. Ele teve que refazer essa parte. Uhum. Então, ele ficou cego na hora. E ele estava no 2º ano de Direito na Unip. Caramba. Aí eu trabalhava eu trabalhava na Uninove, eu trabalhava na URDV e trabalhava no Laramara. Ah, sim. Aí, o que aconteceu? Ele chegou em mim e falou assim, ele foi fazer braille comigo. E um dia a gente conversando, ele, mais alguns alunos, ele pegou e falou que ele tinha parado a faculdade. Aí eu falei, mas Carlão, por que você não volta para a faculdade? Ah, não, já tem 3 anos que eu parei. Eu tive que parar, não tive condições de continuar. Como é que eu vou cego desse jeito? Como é que eu vou? Eu falei assim, não, Carlão, mas a cegueira não é empecilho. Eu conheço um monte de advogado cego. E você já está usando o computador? Poxa, por que você não volta? Não, mas já trancou, já. Eu falei, Carlão, eu acho que não funciona bem assim, esse negócio de trancar a matrícula. Você sofreu um acidente e você deve ter alguma lei que garanta que você volte, porque você está em processo de reabilitação. Você não trancou a sua faculdade porque você não tem dinheiro para pagar, porque você não quer estudar, porque você não está em dúvida do curso. Você sofreu um acidente que te causou uma deficiência e você está em processo de reabilitação. Então, eu acredito que existe uma lei que vai amparar você. Por que você não volta? Ah, não. Mas eu falei de um jeito que eu não sei. Aquilo mexeu com ele de uma tal forma que quando ele saiu dali, no outro dia ele catou a mulher dele e ele foi na faculdade. Eu lembro dele até tempinho. E ele foi na faculdade. Eu lembro que eu dava aula para ele de segunda, quarta e sexta. Então, eu conversei com ele assim na segunda, na terça ele foi na faculdade, na quarta ele não foi na reabilitação, na sexta, quando eu cheguei, ele é bem altão, sabe? Uhum. Ele chegou perto de mim, ele falou assim para mim, professora, falei, oi, eu preciso te dar um abraço. Eu falei, nossa, mas eu nem te dei nota ainda. Aí ele pegou e falou assim, ele me abraçou, ele me catou, que eu acho que sei lá, ele me catou no colo, porque eu subi muito. Ele foi aceito na faculdade. Que legal. E hoje ele já é advogado. Então, ele é um de muitos que eu tenho, que são fisioterapeutas, que trabalha com massagem, trabalha com fotografia. Tudo por quê? Porque quando você olha de uma outra maneira, ser deficiente visual não é fácil. Até está tendo aí um debate aí em alguns lugares da rede a respeito de uma determinada entidade que colocou assim que nós precisamos ter orgulho de ser cegos. Eu não tenho orgulho de ser cega, eu tenho orgulho do que eu consigo fazer mesmo tendo deficiência. Mas ser deficiente não é bom, não é gostoso, Sim. Não é alegre. Eu choro às vezes, eu estou com 59 anos, eu tenho um bisneto, meu bisneto tem 6 meses. Então, eu tenho
os meus momentos de eu não poder ver, que eu gostaria de ver nitidamente. Mas a gente vai esperando. Nossa, se cada resposta eu levar 3 horas... Não, mas privilégio nosso ouvir. Bom, aí eu queria fazer muitos comentários, mas eu vou passar para a próxima pergunta. A gente queria também entrar, como é um trabalho, se a senhora pudesse falar um pouquinho das leis. Então, a próxima pergunta são: quais leis atuais realmente fizeram uma mudança significativa para melhorar a convivência da pessoa com deficiência visual na sociedade? Então, porque na nossa pesquisa, assim, para esse trabalho, porque tem uma parte de conceito antes dessa entrevista, a gente leu um pouquinho das leis, até com a professora Margarete, ela já explicou, só que às vezes a gente não tem essa dimensão real de como afeta a vida das pessoas com deficiência. Então, a gente queria perguntar para a senhora se a senhora tem alguma experiência, alguma vivência de uma lei que realmente mudou a sua convivência. Então, o que mudou, para mim, o que mudou mesmo foi essa lei de 2006, quando ela colocou a obrigatoriedade dos cursos de pedagogia colocarem na formação do pedagogo a oportunidade deles aprenderem tanto a Libras quanto o Braille. O aluno aprende? Não, ele não aprende. Ele tem uma base, que é onde aí ele já não é mais leigo. Sim. Você entendeu? Ele não é mais leigo. Ele vai aprender que um deficiente visual tem um jeito tem coisas que você pode fazer por ele. Um deficiente auditivo tem coisas que você pode fazer para ele. Então, o que acontece? A partir desta lei, o que acontece? As outras que foram se juntando, elas foram agregando e facilitando a nossa vida. Hoje, na escola, eu sou professora da rede estadual. Na rede estadual, a gente tem a sala de recurso. Antigamente, a sala de recurso era uma coisa excluída dentro da escola. Ela ficava bem escondida. Hoje, não. A sala de recurso ela tem que ficar no lugar de fácil acesso, você entendeu? Sim. Porque ela vai atender, ela vai abranger as deficiências que estão presentes ali na escola. Então, o aluno, quanto mais autonomia a gente oferecer para o aluno, é o que a gente quer, porque esse é o papel da escola, é formar cidadãos, é formar cidadãos, é fazer essas pessoas participarem, produzirem, serem pessoas críticas e tudo mais, e o deficiente está no meio delas. Com certeza. Então, o que acontece? A gente tem a sala de recurso. Eu sou professora de sala de recurso há 22 anos. Então, o que acontece? No começo, a gente não tinha nada. Você não tem noção como é que era o trabalho da sala de recurso. Devia ser só um cômodo. Hoje, eu tô em 4 escolas, sendo que 2 são período integral, e uma é CEJA, é Educação de Jovens e Adultos, e a outra é ensino regular. Meninas, minhas salas de recurso têm impressora Braille, computador, eu tenho globo, eu tenho mapa, eu tenho adaptação, eu posso fazer trabalho com o aluno com baixa visão, com cego total, eu tenho máquina, eu tenho uma infinidade de coisas. O governo deu. Eu tenho que ser franca para você. O governo deu. E o governo dá. Só que para o governo dar, o professor que está na sala de aula, o professor precisa achar esse aluno. Porque não é a coordenação, não é a direção da escola, não é o dirigente da diretoria de ensino, não é o secretário da educação que vai saber que lá na escolinha de Americana tem uma menina cega lá no 2º ano. Quem vai saber daquela aluna é o professor que está na sala de aula.
É você que está na sala de aula e vai olhar o seu aluno agora com outro olhar. Quando você vê um aluno escrevendo assim, ó. Sim. Sabe? Quando você vê um aluno, você escreve lá batata, o aluno não corta os T. Você escreve, você escreve coração, ele escreve coracão, sabe? Ele não vê detalhes. Era muito mais fácil você colocar aquele aluno de lado, mas hoje não. Olha para aquele aluno, você tem esse conhecimento. Uhum. Para saber que aquele menino, que aquela criança, ela tá fora daquele padrão dito. Sim, dito normal. Dito normal. Ele tá fora daquilo. Então, o teu olhar ali vai ser diferenciado. Então, se você aplicar vamos supor, dê um desenho para a criança. Gente, é coisa tão simples. Uhum. Faz um desenho. E dá lá 3 lápis para ela e fala, olha, pinta aqui de uma cor, aqui de outra, aqui de outra. Observa se ele respeita o espaço que é para pintar. Se ele não respeitar, sabe, começa a observar se é uma criança que se isola, sabe, se é uma criança que fica isolada, se é uma criança que sempre está coçando o olho, sabe? Se é uma criança que quando você está escrevendo na lousa fica fechando o olhinho, sabe? Como quem está forçando. São todas coisas que se você, enquanto professor, observar, o coordenador vai saber. Se o coordenador souber, o coordenador vai chamar os pais. Se os pais souberem, vão levar no médico. Se passar num médico e detectar que essa criança tem uma baixa visão ou tem alguma sequela, essa criança ela já é introduzida na educação especial. Aí, a partir do momento que ela é matriculada também como aluno da educação especial, ela passa a ter todos os direitos que um aluno da educação especial tem. Agora, falta profissional. Falta muito profissional. Eu estou na diretoria de ensino de Americana. Diretoria de ensino de Americana assiste Santa Bárbara do Oeste, Sumaré, Americana. Santa Bárbara do Oeste, Americana e Nova Odessa. Essas são as 3 cidades que a diretoria de ensino de Americana abrange. Nós somos em 3 profissionais para atender as 3 cidades. Meu Deus. Pois é, para você ter uma ideia. Uhum. Inclusive, nós somos em 3. Uma é totalmente cega, então ela tem limitação de locomoção. Sim. Ela só se locomove de Uber. Eu ainda uso isso daqui, minha filha. Eu pego o ônibus aqui e desço lá na Praia Azul. Não sei se vocês já ouviram falar na Praia Azul, mas eu saio daqui e vou lá para a Praia Azul. Sabe? Que nem hoje, é um dia que eu comecei 7 horas da manhã na Praia Azul e cheguei aqui uns minutinhos antes de você me mandar a mensagem. E então, a gente tem a Ju, que a Ju ela era PAE e agora ela passou pela necessidade mesmo, porque a cidade de Nova Odessa está completamente desassistida. Você entendeu? Então, Sim. A gente precisou tirar a Juliana, que era uma PAE que atendia uma aluna cega, só que como ela é cega e ela ouve pouco, ela tinha a PAE, que é um professor de atendimento ali, ficava com ela o tempo todo. Mas aí a gente conversou com a mãe, agora ela está só na sala de recurso e a Ju está atendendo mais 4 crianças. Então, profissional não tem. Na minha área é muito difícil. Porque é muito... É uma realidade muito diferente, muito... É a realidade, né? Então, e eu vou dizer uma coisa para você, viu, Rebeca, né? Isso. Eu vou te dizer uma coisa.
tem muita criança nas nossas escolas que tem problema de visão e o professor não sabe. Sim. O professor não sabe. O professor fala que ele não aprende, que ele é isso, que ele é aquilo outro, e a criança tem problema de visão. Sabe? Uhum. Dá tempo de eu contar um casinho de uma aluna aí Claro. da Uninove? Eu fazia, acho que uns 2 anos que eu estava dando aula na Uninove. Eu estava dando aula ali no Memorial. E eu estava dando aula para o terceiro ano, terceiro bimestre. E tinha uma aluna, eu não me lembro assim o nome dela, sabe? Eu não lembro bem o nome eu não lembro. Uhum. Mas eu lembro do fato. Ela trabalhava numa escola particular, ela vinha sempre de blusa, de uniforme azul. Porque ela vinha direto da escola, estudava à noite. Sim. Aí um dia eu dei prova. Chegou o dia da prova, dei prova. Aí todo mundo fazendo prova. Aí a turma foi terminando e vai saindo, terminando e vai saindo. De repente uma menina chegou em mim e falou assim para mim, professora, eu falei, oi. Esqueci o nome da menina, ela falou, fulana lá tá chorando. Eu falei, nossa, será que aconteceu alguma coisa? Aí eu peguei e fui até a menina, né? Eu falei assim, Sim. você tá passando mal? Você tá... Olha, quarta-feira eu vou dar a prova na outra sala, só que é outra prova. Se você não tiver em condições, você nem me entrega essa daí, a gente rasga, eu ponho falta para você. Eu falei para ela, você faz a prova no outro dia na outra sala. Porque a menina estava em prantos. Uhum. Em prantos. Ela pegou minha mão e falou assim para mim, professora, eu não tenho nada contra você. Ela falou, eu não tenho nada contra você. Eu gosto de você demais, mas eu odeio Braille. Eu odeio com todas... Aí ela falou, eu odeio com todas as minhas forças. Eu falei, Jesus, e agora? Nossa. Ai, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Aí, bom, aí tinha mais acho que uns 5 alunos, eu falei para ela ficar calma, aí os alunos terminaram a prova e eu fiquei com ela. Uhum. Aí, é que eu não lembro o nome dela. Aí eu falei para ela, filha, o que aconteceu? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Sei lá, sabe? Puxa vida, eu não esperava. Você vem, você é tão... Nunca falta nas minhas aulas, participa tanto e de repente você fala isso para mim. Aí ela me contou o que estava acontecendo. Ela me contou o seguinte, ela falou assim, professora, eu tenho um filho. E o meu filho, ele tá com um problema na visão. E eu tenho certeza que Deus... Olha onde foi a imaginação da menina. Eu tenho certeza que Deus colocou essa disciplina no curso de pedagogia, porque o meu filho vai ficar cego. Meu Deus. E eu vou ter que aprender a lidar. Olha onde que viajou a menina. Uhum. Ela foi Cê longe. entendeu? Aí eu virei para ela e falei assim, escuta, mas qual que é o problema do teu filho? Ela falou assim, o meu filho tem um grau muito, muito, muito alto de astigmatismo. Eu virei para ela e falei assim, nossa, mas eu nunca ouvi dizer que alguém ficou cego de astigmatismo. E, de fato, eu nunca ouvi. Uhum. Eu nunca vi que alguém ficasse assim. Aí, o que aconteceu? Olha aonde que morreu o negócio. Tudo aconteceu que o menino estava numa escola e o menino era pequeno, ele estava na educação infantil. Olha a importância de vocês observarem as crianças. E o menino, ele estava na escolinha, tudo lá, então o menino fazia os desenhos dele. É lógico, gente, uma pessoa que tem, no caso, ele estava com 19 graus de astigmatismo, tá? Sim. Sem contar que ele tinha miopia também. Então, ele tinha um problema de visão sério, mas não era o caminho da cegueira. Aí, o que aconteceu?
esse menino estava sendo tratado, ele estava sendo tratado por um neurologista como uma criança que tem... fugiu o nome, quando a criança não estava nada. Vai, meninas, Nossa. usa aí os nomes aí. Fugiu o nome. Distraída, Não, quando a criança é muito... Hiperativa. Como? Hiperativa. Isso, muito obrigada. Quem falou, não sei. Foi que piscou ali, mas não sei quem é. Gabi. Então, ela era muito imperativa, sabe? Muito, né? E aí, o que aconteceu? Levaram a criança no psiquiatra e o psiquiatra dava medicação para a criança ficar calminha. Você entendeu? Para a criança ficar calminha. Não, escute só o que aconteceu. Aí, o que aconteceu com essa mãe? Um dia, a medicação da criança estava acabando. Aí ela ligou no consultório do médico e a moça falou assim, olha, o negócio é o seguinte, o doutor que cuida dele sofreu um acidente, ele está de licença. Tem uma médica no lugar. E essa médica, ela não dá a receita. Você vai ter que trazer o seu menino aqui para ela ver o menino. Sim. Aí ela dá a receita. Aí ela pegou e levou, marcou consulta e levou o menino lá. Quando a médica pegou o prontuário do menino, a médica constatou que estava faltando 2 exames no prontuário do menino, que era o exame de campo visual e o audiometria. Estava faltando esses 2 exames no prontuário do menino. E ele já deu o laudo. A médica virou e falou assim, olha, eu não vou dar essa medicação, porque essa medicação é muito forte. Então, você faz esses 2 exames que eu passo a medicação. Aí ela fez lá, correu, fez os exames. Menina, constatou que o menino tinha problema de visão. O menino não tinha nenhum problema neurológico. O problema do menino era de visão. Foi o menino fazer uma cirurgia, foi o menino colocar um óculos, pronto, acabou. Acabou aquela agressão, acabou aquele negócio do menino. Que absurdo. Só que aí o que aconteceu com ela? Ela achou que o menino ia ficar cego. E aí bloqueou a menina na hora da prova. E aí eu catei ela, falei assim, não, vamos pesquisar um pouco. Aí a gente desceu no laboratório da Uninove, fiz uma pesquisa com ela rapidinho, eu falei assim, você tá vendo, astigmatismo não cega. Tem cirurgia, seu menino já fez cirurgia, seu menino está usando óculos, isso daí vai estacionar, ele vai usar óculos pro resto da vida, mas tudo bem. O que é um óculos, né? Sim. Então, vocês entendem qual que é a seriedade de vocês observar e vocês olharem? É muito grande, a responsabilidade. O professor não é só para beabá. Sim. Vai muito além. Muito além. Outra? Então, eu acho que o professor envolve muitas questões. E podemos passar para a próxima? Sim. Então, vamos lá. Na sua experiência como professora, qual método educacional, ou pode falar um método educacional, ou algum instrumento que ajuda, que auxilia para com a pessoa com deficiência visual? Então, qual que, assim, na sua experiência, mais ajudou? A gente sabe que cada caso é um caso, que a pessoa que tem baixa visão não é igual a pessoa que tem a cegueira total, mas em âmbito geral, porque a gente não tem contato com esses instrumentos. A primeira vez que a gente viu foi nessa pesquisa agora, que a gente diferenciou a reglete da máquina Braille, que descobriu que tem essas 2 opções. Então, para nossa turma, para a gente também ter essa noção de qual é o método, qual é o instrumento que a gente pode auxiliar melhor. Isso. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aí. Vou perguntar para uma, porque as outras 3, 4 lá não estão falando nada. Eu vou perguntar, como que é? Uma é Cíntia, né? Cíntia, né? Sim. Tá, vou perguntar para Cíntia. Ô, Cíntia, fala uma coisa para mim. Você lembra quando você foi alfabetizada? Você lembra quando você aprendeu a ler? Então, não exatamente. Eu lembro quando eu aprendi a escrever com a letra cursiva, porque
A minha fase de alfabetização foi uma fase assim, um pouco conturbada da minha infância, porque eu morava aqui em São Paulo, e aí foi processo de separação dos meus pais, aí eu fui embora para Bahia e tal, então eu meio que tive aquela fase cortada assim ao meio. Então eu não lembro exatamente quando eu comecei, quando eu aprendi a ler e escrever, porém eu lembro quando eu comecei a escrever com a letra cursiva, que foi na escola lá na Bahia. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você conseguiu fazer a letra cursiva, você lembra da emoção? Você lembra como foi gostoso? Nossa, eu lembro exatamente o dia, assim, até onde eu estava sentada, porque foi muito marcante para mim, porque quando eu cheguei lá na Bahia, eu escrevi aqui com a letra bastão. Então eu não sabia. Então, tipo, eu cheguei na escola nova, alunos novos, professora nova, e quando eu cheguei, eu olhei pro quadro e vi letra cursiva, eu fiquei, meu Deus. Aí eu fui aprendendo literalmente na hora. E a professora, com aquele carinho todo, ela chegou em mim e falou: Você não sabe? Eu falei: Não. Ela explicou para a turma toda que ela apagava metade da lousa para eu terminar de escrever, depois ela continuava. Então eu lembro exatamente como foi o nome da professora, que inclusive era Cida também, então era parecida, só que a gente chamava ela de Cida. Então eu lembro exatamente como foi. Então, para essa emoção que você sentiu, essa lembrança que você tem, eu acredito que cada um de nós, até eu mesmo, porque eu fui alfabetizada em tinta, né? Então, cada um de nós tem a lembrança desse processo que foi a gente aprender e a gente começar a ter, a usar as letras para preencher o nosso conhecimento, Sim. né? Porque como que era gostoso olhar uma placa, olha, aquilo lá é meu nome. Nossa, era muito gostoso. E hoje eu me alegro quando eu vejo algumas crianças, eu tenho netos pequenos, né? Mas a criança cega, ela é privada dessa emoção de ver as letras e se emocionar de ver um outdoor, né? Sim. Ela é privada disso. Aonde que vem a emoção da criança cega? Na mão. Aonde vem a emoção do baixa visão? Na ampliação dos textos. No professor ampliar o texto. No professor oferecer para esse aluno condições dele visualizar aquilo que muitas vezes ele não consegue ver a 15 metros de distância. E o professor trazer isso para perto dele. Então, existe, eu não sei, talvez se vocês mexerem aí um pouquinho na internet, aí vocês vão achar, depois vocês jogam aí com mais calma, a palavra desbrailização. Aí vocês vão pesquisar o que é o movimento de desbrailização. É um movimento que está se tomando corpo. Para quê? Para alfabetizar a criança só no computador. Alfabetizar a criança cega no computador. A criança cega deixa de usar o braille e passa a usar as tecnologias. Gente, o computador é uma ferramenta, assim, é uma extensão do deficiente visual, porque ajuda demais. Mas o braille, ele auxilia no desenvolvimento cognitivo, na sensibilidade, na atenção, na percepção, em tudo, para o aluno desenvolver a habilidade de ler com a ponta dos dedos. Aonde a informação vai ficar aqui, ó, na pontinha do dedo, porque eu não sei, se vocês pegarem aí alguma coisa escrita em braille, se você for na cozinha da sua casa ali, é capaz de você achar algum produto que tenha braille, uma receita, uma caixinha de remédio, você vai colocar o dedinho assim, ó, os 6 pontinhos cabem na ponta do seu dedo. Para você desenvolver essa habilidade dessa informação, percorrer o seu corpo, percorrer e chegar aqui, é muito fascinante. Olha quanta coisa percorre
Olha quanta coisa se desenvolve para essa criança aprender a ler na pontinha do dedo. É bem diferente do teclado. É bem Sim. diferente do teclado. Nem se compara uma tecla do computador com 6 pontinhos. É verdade. Tá? Então, o Braille, para mim, para Aparecida, Aham. o sistema Braille é o único que permite que a criança cega se desenvolva percepção, sensação, emoção. Ela vai viver tudo que a gente viveu aprendendo a ler e a escrever com tinta, ela aprende com o sistema Braille. Entendi. E o Baixa Visão é na ampliação dos textos. Eu queria... Vocês aguardam só um minutinho? Claro. Eu quero pegar um negocinho aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Ai, que pena. Cadê? Aqui. Aqui. Pode ir falando aí, meninas. Bom. Conversa uma com as outras? Conversamos. Ó, são muitas informações, eu acho que tá sendo bem esclarecedor e principalmente pegando nessa visão com alguém que realmente tem experiência, né? Porque eu nunca pensei que o Braille em ligar a nossa experiência de vida mesmo, ligar as emoções com a escrita Braille, que é a emoção da criança cega, que como ela vai ter essa emoção, essa construção, né? Esse daqui... Opa. Esse aqui é o livro da Branca de Neve. Aham. Dá pra enxergar muito bem. Dá pra ver? Dá pra ver. Tá. Então, ele é adaptado para criança com baixa visão. Tá? Aham. Esse livro, ele é distribuído, ele foi distribuído pelo governo. Tá? Hoje não mais, hoje são outros. Mas ele foi distribuído. Aí, nós temos o mesmo livro, em Braille. Sim. Totalmente em Braille. Aham. Para criança cega. Então, as duas recebem esse material. Sim. Mas elas só vão receber... Quer dizer, esse daqui não, porque hoje já não distribui mais esses livros, tá? Eu só uso ele quando eu vou fazer alguma TPC, alguma reunião, que eu levo para mostrar, porque hoje isso ainda funciona, tá? O governo distribui o material. Só que para esse material chegar na mão do aluno, o aluno precisa existir. Sim. E o aluno só vai existir se você, enquanto professor, ficar no pé do coordenador lá. Tem um aluno assim na minha sala. Vocês precisam tomar jeito. Hoje eles já são assim, ó. Esse daqui é um clássico. Esse é do João Pé de Feijão. Sim. Da Fundação Dorina. Ah, tá. Aham. Tá? Dorina não viu. Que distribui gratuitamente também. Então, olha como mudou agora os livros, né? Uhum. Os desenhos são grandes também, né? Ampliados. E é tudo em relevo. O desenho é tudo em relevo. Sim. Ele é tudo em relevo. O contorno? Tudo em relevo. Tá? E ele também vem com um CDzinho atrás. Pra ouvir a história, no caso?
Para ouvir. Eu queria, é que eu estava procurando, eu acho que não está aqui. Eu queria achar um livro. Toma um golinho de água que eu vou procurar só um livrinho para me mostrar um negócio para vocês. Tá bom. Ai, que pena. Ai, meninas, que pena. Eu tô revoltada. Fiquei chateada agora. Derrubei quase todos meus livros ali, não achei o que eu quero. Sabe, eu queria achar um livro para vocês. É que sabe o que é? Tá com uns 15 dias mais ou menos, eu fiz uma TPC numa escola. E aí eu levei um monte de material para lá para mostrar para os professores. E entre esse material estava um livro de leis totalmente ampliado que eu solicitei para o MEC e o MEC mandou para mim. Caramba. Mas ele mandou já tem uns 5 anos. Mas ele mandou, foi só eu ligar lá e falar, olha, eu sou baixa visão, eu preciso de um livro assim, assim, assim. O MEC mandou para mim. Sabe? Então, quando a gente procura nós temos o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, ele distribui material de graça. Se vocês entrarem no site do Instituto Benjamin Constant, vocês pesquisem lá onde tem a parte de livros, essas coisas, eles distribuem. É só o aluno, a escola fazer o cadastro, colocar o nome do aluno, do professor que vai trabalhar com esse aluno, o aluno recebe tudo, gente, até coisas em 3D ele recebe. Caramba. Então, material tem, só que Tem. como é pouca gente que sabe disso, então... Eu acho que são poucos profissionais que conseguem, que conhecem, e poucos alunos que chegam na escola regular para usufruir desses recursos, né? Agora, eu vou falar uma coisa para você, Rebeca. Eu peguei uma sala de recurso esse ano numa escola aqui, que quando eu cheguei na escola, eu fiquei com muita raiva. Todos os professores, o menino está no 7º ano, ele é totalmente cego. Os professores não sabem, quando você chega, eles falam, a gente não sabe o que fazer com ele. A gente não sabe o que fazer com ele. O professor não tem medo de falar, a gente não sabe o que fazer com ele. O aluno está lá faz 2 anos e ninguém sabe o que fazer com ele. Em 2 anos não descobriram. Então, em 2 anos não descobriu. Eu tô com o menino desde... Eu comecei a dar aula para ele dia 12, parece que foi 12 de fevereiro. O menino já está escrevendo em braille. O menino já está lendo em braille. O menino está fazendo conta no Soroban. Vocês conhecem o Soroban? Sim, pela pesquisa, justamente. Mas... Tem 2 lindos. Eu mesmo nunca vi um. Esse aqui, ó. Ah. Esse eu ganhei da Dorina. A Dorina não viu. Caramba! Esse eu ganhei dela. No nosso trabalho, a gente vai citar ela como uma grande figura, assim, uma citação, uma menção como uma grande educadora e uma grande pessoa com deficiência, pra gente citar mesmo. Ó, a minha primeira reglete eu ganhei dela. Esse é o Soroban que eu ganhei dela, e eu tenho o Punção, que era dela também, que eu ganhei dela. Sim. Caramba! Que legal! Quando eu fui para a Fundação Dorina, eu sofri um acidente dia 12 de outubro de 2000,
Não. 2000 acho que 2000 e... Nem lembro direito. Faz 46 anos, faz as contas aí. Faz 43 anos. Fazem a conta aí, depois vocês me falam. Vixe, eu sou ruim de conta. Então, aí, o que aconteceu? Eu fui para a fundação para aprender a andar, para fazer orientação em mobilidade, né? Aham. E lá eu conheci a Dorina. Nossa, ela era alegre, menina. A gente não ficava séria perto dela. Ela era muito contagiante. Ela fazia a gente entender que existia vida depois do drama, você entendeu? E foi muito bom. E ela me deu, eu tenho uma reglete, que foi ela que me deu, eu tenho punção e tenho esse soroban. E esse daqui eu mandei fazer para mim, ó. Aham. Esse é maior, né? Esse daqui eu trabalho com as crianças que estão começando a aprender a contar, você entendeu? Esse eu trabalho com eles. Mais alguma coisa, querida? Então, a última pergunta para a gente fechar a nossa entrevista são quais atitudes nós podemos ter para com pessoas com deficiência. A gente pesquisou um pouquinho e as regrinhas básicas de perguntar sempre para a pessoa se ela precisa de ajuda, de nunca pegar, agarrar na pessoa para atravessar uma rua, por exemplo. Mas essas são situações, assim, convencionais, que a gente não entende muito bem, ou que, tá no exemplo que passa na propaganda do jornal, explicando, entendeu? Então, acho que durante essa entrevista toda, a gente quer a gente procurou um relato real, até pra gente entender e pra sala também, quando for ouvir. Espero muito que elas vejam essa entrevista inteira, mas quais, assim, métodos a gente pode ajudar mesmo? Bom, quando você olha para uma pessoa com deficiência, o que é que você sente? Olha, então, eu vou falar a verdade mesmo. Nossa primeira impressão é ter dó da pessoa. Ter esse olhar assistencialista, de tentar ajudar de milhões de formas possíveis. Tanto que nas nossas pesquisas, a primeira coisa que a gente entendeu é que a pessoa não precisa de ajuda. Você tem que perguntar se ela quer ajuda. Então, mas o sentimento que você tem é esse. É esse. E a Cíntia? Olha, eu sou muito curiosa, tipo assim, a gente tem aquele instinto de curiosidade, tipo, de saber, meu Deus, como é que essa pessoa vive? Ou sei lá, como foi que aconteceu? No caso de deficiência visual, por exemplo, meu namorado trabalha com fotografia e eu auxilio ele. A gente fez semana retrasada um evento de um buffet infantil, a festa de um menino, e a mãe dele era deficiente visual. E, tipo assim, eu ficava, meu Deus, eu queria saber se ela já nasceu assim, com deficiência, ou se foi por algum acidente, enfim. Então, eu acho que eu tenho muito, assim, o instinto de curiosidade, tipo, de saber como é, sabe? E quem que é a outra que tá aqui no meio, que é a que balangou a cabeça? Evelyn, E aí, Evelyn, qual que é o sentimento que você tem? dó também. Sendo sincera, dó. Isso. A primeira maravilha que vocês já fizeram foi assumir esse sentimento. Não, eu tenho esse sentimento. Agora, a partir do momento que eu sei disso, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: esse sentimento, se um dia vocês tiverem um aluno ou baixa visão ou cego, se um dia vocês tiverem esse sentimento com ele, vocês não vão ajudar. Vocês não vão fazer nada por ele, a não ser atrapalhar a vida dele.
Como assim? A pena, a dó, ela vai impedir você de fazer o seu papel como educadora. Ele vai te segurar para você não cobrar, para você relevar, para você deixar para lá porque não fez, para você entender porque ai, a mãe não ajudou, não tem quem ajuda, então, oh meu Deus, oh tadinho. Vocês entenderam? Então, nossa, Cida, mas a gente vai chegar nesse ponto? Vai se não chegar no pior, no ponto até de fazer por ele. Ou dar uma nota para ele. Olha, eu vou te dar uma nota porque você respondeu uma pergunta. Vocês querem saber de uma verdade, gente? Eu ganhei. Se eu mostrar para vocês o meu diploma do ensino médio, eu vou fazer vocês morrer de inveja. Porque o meu diploma do ensino médio só tem 9. O resto é tudo 10. Eu tirei 10, gente, em língua portuguesa, fazendo a separação silábica da palavra assassino. A professora mandou eu fazer a separação silábica, falar assassino. Tirei 10. Eu tirei 9,5 em artes, porque a professora colocou, faz de conta que isso daqui é um prato, tá? Ela colocou o prato na minha mão e falou assim para mim: explore essa figura geométrica e me diga que figura é essa. Eu virei para ela e falei assim: é um círculo. Você entendeu? Eu não ganhei 10 porque eu tinha uma falta sem atestado. Então, as coisas mudaram de 30 anos para cá? Mudou, mas não mudou tanto, não. Eu vi o meu aluno agora, esse ano aqui, que os professores viraram para mim e falaram: eu não vi a hora de você chegar porque faz 2 anos que ele está aqui e a gente não sabe o que fazer com ele. O menino tem 13, ele está com 13 anos. Um menino hiper inteligente, que tudo que ele precisava era alguém para dar um empurrão nele. Só que quando eu fui dar esse empurrão nele, ele quis começar a falar, mas eu não consigo. Eu falei assim: olha, filho, me perdoa, mas se tem uma coisa que eu não tenho, é dó de cego. Eu não tenho dó de cego. Porque a gente é capaz de fazer. Dificuldade, todo mundo. Você tem, Rebeca, você, Cíntia, você, Evelyn. Dificuldade vocês têm. Lógico que vocês têm. Todo mundo tem dificuldade em alguma coisa. Agora, fazer dessa dificuldade aquilo que você te impede de você crescer, aí é outro departamento. Então, o que eu posso falar para vocês? A primeira coisa vocês já falaram, e eu espero que vocês estudem bastante, se apoderem de muito conhecimento, para vocês, quando esse aluno chegar para vocês, porque ele vai chegar, mais cedo ou mais tarde ele vai chegar. Quando esse aluno chegar para vocês tenham um outro olhar. Opa, uma vez assim, nossa, tem instituição. Não, vou me informar. Tem instituição, tem coisa que eu preciso fazer, tem material que ele precisa usar, eu preciso ampliar, o que eu posso fazer para ampliar, preciso ver a fonte. E, sabe, vocês vão buscar informações. Por quê? Porque hoje vocês não são mais leigas, não. Vocês não. A turma que não está fazendo o trabalho na área da deficiência visual, essa turma não está tendo o privilégio que vocês estão tendo. Vocês vão aprender outras coisas agora com elas. Mas vocês, quando você vê um deficiente visual, você vai ter outra visão. Deficiente visual é desconfiado. Eu não conheço, a não ser o DA, né? Que o DA também é bem desconfiado. Mas o DV é extremamente desconfiado.
Você tem que ganhar a confiança dele. Deficiente visual não gosta de muita pergunta. Ele não gosta. Não gosta. Eu sei que você, Cíntia, você falou, eu queria saber tudo e tal. Mas se ele não contar, deixa o assunto florir. Mas não você perguntar, a não ser que você vire e fale, posso te fazer uma pergunta sobre a sua deficiência? Se ele virar para você e falar, pode, então aí se ele abrir, beleza. Mas chegar de sopetão e perguntar, não faz isso não. Eu não tenho nem coragem. Pois é, mas tem gente que tem, Cíntia. Sim, O pior que tem. Além de ter, Cíntia, uma outra coisa que deficiente visual, eu não conheço um que goste. E a gente aguenta isso quase todo santo dia. Pessoa chegar perto da gente, quem tá aqui? Adivinha quem tá aqui? Nossa, isso é ridículo. Você lembra de mim? Você lembra da minha voz? Você entendeu? Uhum. A gente passa por isso, Rebeca. A gente passa por isso. Sabe? Pessoa, olha, esse meu aluno mesmo. Hoje é terça. Sexta-feira eu estava dando aula para ele estava contando para mim. Mas a professora, né? Eu falei assim, Luiz, ela faz isso mesmo, Luiz. Ele falou todo dia. Todo dia que ela chega na sala, ela faz isso comigo. Eu falo, ai, Luiz, pode deixar que eu vou dar um jeito de dar uma cutucada. Porque é uma coisa que incomoda a gente. Não é, sabe? Que nem, vamos supor que vocês estão lá na sala e você chega na Cíntia e você chega por detrás e tampa o olho dela e fala, devia que tá aqui, né? Uhum. Porque você vai fazer uma surpresa, ela vai virar, ai! Né? É aquele negócio gostoso. Pô, mas não é isso que acontece com a gente. Uhum. Eu não sei e vou continuar sem saber. Você entendeu? Sim. Então, são comportamentos que doem. Entendi. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Bengala. Peraí que eu vou pegar a minha. Adivinhou, né, que a gente ia perguntar. Mas eu acho que eu escrevi no texto. Eu acho que eu escrevi no texto que eu mandei para ela, das bengalas. Mas é bem curioso mesmo. Olhar por esse lado, né? Sim. Vocês estão me vendo? Sim. Sim. Vocês estão ouvindo música ou não? Não. Não? Essa daqui é a minha bengala. Tá dando para ver? Sim. Sim. Então, ela é dobradiça, eu dobro ela. Tá? Aí eu prendo ela bonitinha, charmosa. Aí eu vou para onde eu tenho que ir, né? Ela chama bengala guia. Por quê? Ela nos auxilia para a gente andar e não sofrer nenhum acidente aí para a rua. O que acontece? Existe o cego, que é o cegueira total. Existe o baixa visão, que é o meu caso, né? E existe aquelas pessoas que ela enxerga até mais do que eu. Mas ela tem dificuldade do quê? De juntar, que nem... Se a pessoa está vendo uma árvore, ela vê a árvore, mas ela não consegue separar os galhos da árvore. Uhum. Ela vê a massa da árvore. É uma deficiência? É um problema de visão, tá? Mas ela não precisa usar bengala. Sim. Ela consegue se locomover bem. A minha baixa visão, se eu tô num dia de sol, eu uso 3 tipos de óculos.
Se eu tô num dia de sol, eu tenho que pôr o Ray-Ban. Porque eu não aguento o sol. Eu ando o tempo todo assim, ó. Tá? Com a cabeça baixa. Se o dia tá nubladão, menina, quase que dá para mim andar até sem bengala. Sabe? Porque eu consigo ver um monte de coisa. Então, a bengala verde, ela quer dizer isso. Ela quer dizer que a pessoa tem baixa visão. Sim. A verde, inteirinha verde. Mas existe a branca ou prateada, que é essa aqui. Tá? A minha é prateada. Essa daqui, eu tenho essa bengala aqui, acho que tem uns 30 anos que eu tenho essa bengala. Ela é bem antiga, ela ainda é de ponteira. Hoje, nós estamos mais para frente, a gente usa uma com roller. Entendi. A bolinha, ela roda, então a gente vai arrastando, a gente vai arrastando o chão, que a gente fala. Satisfatório o barulho. E essa daqui é a de ponteira. Essa daqui, você pode achar por aí algum deficiente com uma igual a essa, ou ela todinha branca. Sim. Significa que é cego total. Ele é cego total. E tem também a branca e vermelha, que é um gomo branca, um gomo vermelho. Um gomo branco, um gomo vermelho. Isso quer dizer que a pessoa é surda e cega. Tá? Vocês já ouviram falar na Reatec, na feira? Não. Eu não. Pede para Margarete falar para vocês da Reatec. Eu acho que vai ter esse ano, se eu não estiver enganada. Se tiver, eu aconselho vocês a dar uma passeada lá. Nossa, gente, a vida de vocês vai mudar. Vocês sabem o que é um caderno pautado? Sim, com as linhas. Isso. Certo? Ó. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. De uns 4 anos para cá, foi aconselhado para a gente, aqui em Santa Bárbara, nós temos uma instituição chamada CPC, que é Centro de Prevenção à Cegueira. O CPC orientou a gente a estar usando com os alunos de baixa visão a sulfite reciclada. Mas é a sulfite de qualidade reciclada, não é aquela cheia de mancha, não. Sim, marrom. Que vocês, talvez não dê para vocês verem daí, mas a minha não tem mancha nenhuma, tá? Sim. É limpinha, a sulfite é de qualidade mesmo. Então, a gente fez o teste com alguns alunos de baixa visão e realmente é verdade, se você dá uma folha com uma folha branca, com uma linha, ofusca mais do que essa. Essa aqui, até para vocês, se vocês pegar alguma coisa para ler nisso daqui, você pode observar que essa parte de você aqui, ó, vai descansar. Você vai sentir que descansa, que você não fica com a vista tão cansada. A fonte que a gente usa para baixa visão. A gente usa... Eu não tenho nada aqui de aluno com baixa visão, porque está tudo na escola, me perdoem. A fonte que a gente usa é a menor que tem é a 24. A menor que tem é a 24. Só que você vai usar da seguinte forma. Hoje a gente já não imprime, que nem os livros, muitos deles ainda estão vindo com letra minúscula, mas a gente usa letra bastão maiúscula, de 24, 28, 32, 36 ou 38. Passado daí, seria melhor levar no médico e ver se o médico dá um parecer se isso é uma deficiência que vai progredir. Se progredir, a gente já começa a trabalhar com o Braille. Entendi. A desenvolver habilidade. Por quê?
A criança só vai desenvolver a habilidade de leitura quando ela não tiver mais o campo visual. Enquanto ela tiver muito resíduo visual, o cérebro ainda reluta para entender o braille na ponta dos dedos. Entendeu? Por isso que a gente trabalha muito ampliado com os alunos. Tá. A folha para você imprimir as coisas para aluno com baixa visão, você vai colocar não de pé, deitada, o espaçamento de 2 centímetros, tudo em letra maiúscula e negrito, ou Verdana ou Arial. Sim. Outra fonte fica meio esquisito. Os alunos estão acostumados. A minha cachorrinha quer falar. Quer participar. Ela quer participar. Que graça. A gente pode entrevistar ela também. Duas. A outra tá dormindo lá, que nem... mas essa aqui levantou. Então, e a fonte é essa. Eu posso mandar para vocês alguma coisa, se vocês quiserem amanhã, eu posso mandar para vocês, aí vocês imprimem e mostra na sala. Sim. Se a senhora puder, a gente agradece. Então, eu posso mandar para o seu WhatsApp mesmo? Pode, por favor. Eu vou mandar para você um modelo de linha, tá? E vou mandar para você alguma coisa escrita para você mostrar para os alunos. Você imprime. E a folha reciclada. Tá. Aí, se você puder fazer, sabe, o mesmo textinho que você imprimir na folha reciclada, imprime também na folha branca. E mostra para a pessoa, assim, que você vai ver a pessoa, nossa, realmente o branco ofusca mais. Então, para a pessoa que tem baixa visão, força mais. Esse detalhe aí, eu não tinha pensado em relação à pessoa com baixa visão. Mas nos livros, eu leio bastante. E aí tem uma discussão das pessoas que preferem os livros todos em brancos, mas a comunidade inteira fala que dói a vista de ver a folha branca, que preferem as folhas mais amareladas, que cansa menos a visão. Aí, tá vendo? Então. É isso aí. E agora os meus alunos, eu faço caderno tudo assim. Ó, para você ver, a escola... As três escolas que eu trabalho, eu tenho aluno cego e com baixa visão. É caixa de sulfite. Os alunos não recebem o kit? Sim. Então, os alunos com baixa visão, eles recebem, além daquele kit, que muitos deles não fazem nada com aquele kit, a gente faz tudo o caderno deles lá na escola. Tá a certo. gente imprime. Aí eu sou muito, né? Eu já compro adesivinho, já ponho adesivinho. Eu tenho umas alunas assim de 6º ano, sabe? Sim. Então, você tem que agradar, porque é uma fase difícil, não está aceitando. Com certeza. Então, aí você faz o caderninho bonitinho para aceitar. Um pouco de psicologia. Um pouquinho de jogo de cintura, né? Meninas, o meu número de telefone é esse. Vocês podem colocar lá no trabalho de vocês. Se vocês precisarem de alguma coisa, de alguma informação, aí em São Paulo eu conheço algumas instituições que trabalham com deficientes, tanto na parte de reabilitação, como parte de criança, tá? Não sei se vocês ouviram falar na ADEVA. Eu trabalhei muitos anos na ADEVA, tá? Na Fundação Dorina, no Laramara, todas as instituições assim que são muito boas mesmo, que promovem a inclusão da pessoa com deficiência. Tá? Então tá bom. Se precisar de alguma informação, a tia tá aqui. Tá Pode bom. chamar de tia, que a tia não Olha, Pro, tia, então. É mais forte que a gente chama de Pro. A gente chama de Pro, a gente tá acostumada. Eu ia mostrar uma coisa para vocês. Eu falei assim, eu vou deixar aqui para mostrar para elas. Eu nem sei se vocês ainda usam isso, mas eu ainda tenho algumas folhinhas aqui, ó. O quê? Da Uninove. Mas esse é a ficha de estágio? Imagina, isso daqui é folha que a gente dava para os alunos fazer a prova. Não. Vixe.
Ah, pô, Pelo menos eu não alcancei É. ainda. Então, no tempo que meus alunos faziam a prova, tudo aqui, então tem um embleminha da Uninove ali. É. Mas essa aí foi uma relíquia. Eu falei, nossa, eu vou guardar para mostrar para elas. Agora com as provas EAD, só no último semestre, ó, eu entrei na faculdade em 2021. Aí agora, em 2023, que a gente foi fazer uma prova presencial. Uma só, durante esse ano todo. Agora, no final desse semestre, que vai ter mais provas presenciais, que voltou 100%. Mas até semestre passado, no começo do ano, a gente ainda estava semipresencial, com um dia só de faculdade, então a gente fez uma prova só presencial. E não foi nesse molde. Tinha um emblema, mas não foi nesse. Deixa eu perguntar, quem são os seus professores? Olha, eu vou falar do meu, que eu acho que eu tô no quinto semestre, então eu peguei mais professores, que as meninas que estão em semestres menores, não sei, outros semestres. Mas eu acho que elas podem ter tido outros, porque no EAD diversificou muito. Eu tive a professora Mari Fátima em Jogos e Brincadeiras. Eu tive o professor Rafael Belli, que eu acho que ele é mais atual. Conheço o O Rafinha. Rafa Belli é um amor de pessoa. A professora Mônica Cavalari, a Manda um professora. beijo para ela. Esse Nossa, semestre. nossa, manda um Excelente beijo. Nossa, professora. eu comi, ó, a hora que vocês verem, eu tô perguntando para vocês, porque, olha, eu fui muito feliz na Uninove. Muito feliz na Uninove. Eu fiz grandes amizades, sabe? Amizades assim que eu levo no coração, sabe? Eu tive muitas amizades mesmo. Ser professor é uma coisa muito louca. É muito louca. Vocês estão me vendo, né? Sim. Tá. Eu vou pedir para vocês colocarem a mão. Eu vou vir aqui para vocês verem como é que eu vou fazer. Aqui eu estou na frente da câmera? Sim, só suas mãos que não estão. Aham. Sim. Vocês vão fazer assim, ó. Quem usa óculos? Tem alguém que usa óculos aí? Eu, Evelyn. Então, Eu também. vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão colocar o dedinho aqui, assim, ó. Vocês vão fechar. Vocês vão colocar e deixar um pouquinho aberto, assim, ó. Vendo algumas coisinhas pelo buraquinho, assim, ó. Tá? Todo mundo colocou? Sim. Isso. Então, agora, eu quero que vocês falem para mim o que é que eu tenho na minha mão. Vixe. Tá? Isso, é isso aí. Que bom que vocês viram. Agora eu quero que vocês vejam de novo o que é que eu tenho na minha mão. Piorou, é menor. Então é menor, né? Então, mas vocês viram, né? Que tem alguma coisa na minha mão, né? Então, agora, eu quero que vocês vejam o que eu tenho na mão. Ih. Ai, meu Deus. Viu? Não, esse eu não consegui. E se eu chegar mais perto? Se vira, chega perto da câmera aí. Tá. Parece um... Sim, parece um cordão. Isso, chegou perto daí. Isso, aí precisou chegar perto. Isso, muito bem. Agora tira o dedinho aí. Pode tirar. Então, veja bem. Veja bem, meninas. Vocês tiraram o dedo do olho, né? E conseguiram ver que eu tinha na mão o celular, eu tinha na mão um vidro de esmalte, e que eu tinha na mão um cardacinho vermelho, né? Então, vocês tiraram a mão e vocês estão vendo normalmente, tá? Vocês ficaram baixa visão por um pouquinho de tempo. A criança com deficiência, ela acorda e ela vai dormir com a deficiência. Ela não deixa a deficiência na porta da sala de aula, ela não deixa a deficiência dela lá tomando a merenda enquanto ela vai brincar.
Não, a deficiência vai estar junto com ela. Vocês vão ser o canal por onde essa criança vai receber o conhecimento. E ela vai, através do conhecimento, através da informação, essa criança vai crescer, vai desenvolver e vai ter o lugar dela. Ela vai alcançar o lugar dela. E isso é a nossa missão. Vocês estão entendendo? Sim. Independente, gente, se eu sou deficiente ou não, a educação, ela está dentro de nós. Ela é de dentro para fora. O que vocês estão recebendo hoje é um alimento para fortalecer o que já está dentro de vocês. Aham. Vocês já são educadoras. Vocês são educadoras. É muito bom ouvir isso. E que vocês façam uma excelente carreira. Sabe? Uma excelente carreira. Aham. Não esperem dos outros. Busquem. É. Busquem. Enquanto a professora estava falando, anteriormente, né, sobre até o modo que a gente trata uma pessoa com deficiência. Hoje mais cedo eu estava lendo o material do EAD, né, sobre o EJA. E lá tem a inclusão na EJA. E fala sobre o deficiente visual. E, tipo assim, vem muito do professor, muitos professores tratam o deficiente visual como se fosse uma criança, uma coitada que não sabe de nada, enfim. Então, eu acho que isso tem que começar desconstruindo em nós primeiro, e para a gente evoluir como até o nosso pensamento como seres humanos, para poder ajudar as pessoas com deficiência, porque realmente é um preconceito impregnado na gente que a gente precisa todos os dias desconstruir isso e procurar uma forma de ajudar essas pessoas. E olha, Cíntia, uma coisa que eu vou até pegar o gancho. Tem muita gente que chega perto de nós e a pessoa fala assim para mim mesmo. Você vai para onde? Grita. Alto, né? Grita. Porque acha que além de não enxergar, eu também não ouço direito. Entendeu? Então não precisa gritar. A não ser que a pessoa tenha um problema de audição, que é diferente. Sim. Mas se a pessoa é cega ou baixa visão, não precisa gritar com ela. Ela ouve perfeitamente, sabe? Uhum. Então, tudo isso, Cíntia, Evelyn, Rebeca, Gabriela, né? Sim. E tem Rafaela, não? Sim, tem a Rafa também. E a Rafaela. Tudo isso é informação que vocês vão levar. Só para fechar, esse meu aluno que tá que tem 13 anos, ele está no 7º ano. Uhum. Ele está numa sala de aula, gente, vocês não têm noção, ninguém fica quieto. É uma sala que parece que tem formiga na cadeira de todo mundo ali. Na hora que eu entro na sala, que eu falo para eles, gente, o Luiz precisa de silêncio. A professora fala, Cida, você tinha que vir todos os dias aqui, porque eu só vou 3 vezes por semana e fico na minha sala. Eu vou na sala dele 1 ou 2 aulas. Só que na hora que eu tô na sala, ninguém dá um pio. Uhum. Por quê? Porque eu já trabalhei com eles. Só que se o professor não tiver pulso firme, aí não adianta. O professor tem que saber passar a informação para o aluno. Sim. A gente não ensina a ferro e fogo. A gente ensina passando informação. Informando. Sabe? Aí se a pessoa quer continuar errando, aí já outros departamentos. A gente tem que explicar o porquê das coisas, né? O porquê que tem que fazer silêncio. Não é só mandar, mas explicar. A partir do momento que você já deu a informação, o que o aluno vai fazer com isso, aí é exatamente são outros 500. Aí já é outro departamento. Dependendo do que ele fazer, aí é outra área da escola que toma conta dele, né? Exato. Mas eu desejo a vocês uma abençoada carreira.
Pro, Manda então, um beijo para todos os meus colegas aí da Uninove. A gente vai cortar e vai mandar para cada um deles, Aham. com certeza. Bom, então acho que eu vou finalizar aqui. Primeiro, a gente quer agradecer imensamente por nos dar a oportunidade de te ouvir, de ter. Foi uma aula, foi incrível. A gente promete que a gente vai mandar para todos os professores esse link, a gente vai fazer o vídeo. Muito obrigada por ceder a sua imagem, a sua voz também, para a gente poder passar isso para nossa turma. A gente vai implorar para eles verem tudo. Mas muito obrigada por ceder a entrevista, por nos ensinar. Se alguma menina também quiser falar mais alguma coisa, pela minha parte, Pro, muito obrigada. A senhora é incrível. E foi, assim, uma experiência gigante e uma experiência real de fatos e ensinamentos mesmo. E uma coisa que eu tive a percepção é que, não só como pessoa, a senhora me ensinou como professora. Entendeu? Como ser professora, a senhora me ensinou a ensinar. Então eu agradeço imensamente. Eu agradeço também, principalmente por a senhora ter tirado um tempinho, porque poderia estar descansando ou até fazendo alguma coisa do seu trabalho. Então, eu acho que todo mundo entende aqui que, foi basicamente, acho que quase 2 horas de entrevista. 2 horas dá para você aproveitar bem. E com certeza a gente aproveitou bastante. Foi não só a entrevista, como eu falei, mas é um aprendizado para a vida. E é muito riquíssimo vindo de uma professora e vindo também de uma pessoa com deficiência. Então a gente pega os dois lados e a gente, tipo, com certeza ensinamentos que a gente pode passar adiante e que com certeza até erros que a gente cometia a gente não vai cometer mais. Então eu agradeço muito por a senhora ter tirado o seu tempo, ter sido paciente, um amor de pessoa, muito simpática, eu amei. E eu gostei muito. Eu deixo meu agradecimento, queria te dar um abraço, mas infelizmente a distância não deixa. Mas muito obrigada, Pro. Bom, eu quero aproveitar. Alguém mais quer falar? Então vou eu me despedir aqui, tá? Então eu quero agradecer a oportunidade de vocês. Quero agradecer a Margarete por ter lembrado de mim. Ela é uma pessoa muito especial para mim. Eu tenho um carinho, um respeito muito grande por ela. Quero aproveitar esse momento aqui para mandar um abraço para todos os meus colegas que continuam aí na Uninove. Quero dizer para vocês que eu estou bem. Eu estou morando em Santa Bárbara do Oeste. Estou trabalhando na diretoria de ensino de Americana. E estou tocando minha vida. Já tenho mais um neto e já tenho um bisneto. Tá? Então, eu estou bem, graças a Deus. Desejo a todos aí um excelente final de ano, né? Verdade. Caminhando já, daqui a pouco já é Natal. Muito obrigada, meninas, pela confiança e que vocês sejam, assim, excelentes profissionais. Façam a diferença na educação, estamos precisando. Muito obrigada, Pro. No que Obrigada, a gente Pro. conseguir, a gente vai tentar fazer sim essa diferença. Muito obrigada, Tchau, tchau. Pro. Tchau, tchau. Tchau.